Maranata desbravador, respira fundo e vamos para a parte 2 da nossa especialidade de sistema respiratório. Vamos lá! No mundo nós vemos várias coisas assimétricas, até a gente olha aqui desse lado, a gente tem o olho aqui também, mas tem algumas diferençazinhas. Agora no nosso pulmão, como será que é as formas e as diferenças do nosso pulmão? Para saber isso, vamos lá para o nosso aplicativo 3D. Bora lá? Será que nossos pulmões eles são iguais? Será que o lado direito e o lado esquerdo tem alguma diferença? Vamos ver agora sobre quais são as diferenças anatômicas entre os pulmões, tá? Os pulmões eles não são perfeitamente iguais, olha que interessante. O direito ele é maior e ele é dividido por duas incisuras em 3 partes ou lobos. Já o pulmão esquerdo ele apresenta apenas uma incisura, com o decorrente formação de apenas 2 lobos. Olha só, é diferente. Na face interior de cada pulmão, a gente consegue observar também uma grande fenda, o hilo pulmonar. Através do hilo pulmonar, os bronquíolos e as artérias pulmonares estão aí dentro, olha só. Também ali passa pelo hilo as veias pulmonares que saem dos pulmões. O nosso terceiro requisito da nossa especialidade, ele fala para você falar algumas coisas, tá? E a primeira é você falar quais são os 2 principais gases do nosso organismo. São eles o oxigênio e o gás carbônico. A segunda coisa é você explicar, entender, né, o que são trocas gasosas. A troca de gases ou a hematose pulmonar, lembra hematose, hemácias, especialidade de sangue, tá? Ela ocorre entre o sangue e o ar existente nos nossos pulmões. Esse processo ele tem como objetivo a manutenção do equilíbrio ácido básico no organismo e isso é realizado por todos os seres vivos vertebrados terrestres. Isso acontece quando a gente inspira o oxigênio e eles vão ali para os nossos alvéolos pulmonares. Vocês lembram o que eles são? São aquelas bolinhas que vocês viram no vídeo anterior, tá? E assim acontece as trocas gasosas com o sangue dos capilares. Tá, para entender então o que são capilares, tá? A gente não está falando do cabelo. Capilares são os vasos de menor calibre do sistema circulatório, ou seja, eles são os mais finos. Ele é formado apenas por uma camada de tecido endotelial. Então, o oxigênio que está preso nessas estruturas, ele passa então para a corrente sanguínea. E o sangue, que até então era venoso, ele passa a ser um sangue arterial. Mas o que é sangue venoso e sangue arterial? O sangue venoso, ele circula pelas artérias pulmonares e ele é um sangue pobre em oxigênio, e ele é rico em gás carbônico. Então não é muito bom, certo? E o sangue arterial ele circula pelos sistemas e pelas artérias pulmonares e ele é muito mais rico em oxigênio. Então, enquanto o oxigênio passa pela nossa corrente sanguínea, o gás carbônico nos capilares, você lembra o que é capilar? A gente comentou agora de pouco, que são aqueles vasos bem fininhos, ele passa para os alvéolos pulmonares através da difusão. Agora, o que é difusão? Difusão é a capacidade que os gases têm de eles se misturarem, se tornando uma coisa homogênea, ou seja, uma coisa única. Então, esses gases que foram para os nossos alvéolos pulmonares, eles vão ser eliminados para o ambiente através do movimento da expiração. Ou seja, esse gás, então, agora ele vai fazer o caminho reverso. Antes ele entrou, agora ele precisa sair. O caminho ao contrário, tá bom? Ele vai sair dos alvéolos pulmonares, tá bom? Então ele vai para o bronquíolo, os brônquios, para a traqueia, para a laringe, para a faringe, para as fossas nasais ou pela boca, tá bom? Agora a gente precisa entender o que é alvéolo e qual é a sua função. Então, alvéolos vocês já viram o que é, a gente explicou no vídeo anterior, explicou uma imagem agora de pouco. Eles são saquinhos bem pequenininhos de ar que constituem ali o final das vias respiratórias. Um capilar pulmonar, tá? Ele, lembrando que não é o capilar do cabelo, é aquele vaso bem fininho que a gente explicou. Então, ele vai cobrir um alvéolo pulmonar. Então, cada capilar cobre um alvéolo pulmonar. A função dos alvéolos
é trocar o oxigênio e o dióxido de carbono através da membrana capilar alveolo-pulmonar. Ou seja, ele troca o dióxido de carbono pelo oxigênio. O requisito 5 agora fala para a gente explicar qual que é a principal função das células ciliadas com cílios móveis. Então, a principal função das células ciliadas com cílios móveis é a locomoção. Aqui do lado, vocês vão ver agora uma imagem, uma foto de como seria essa célula ciliada. E agora eu vou mostrar para vocês um videozinho de como seria essa movimentação para vocês terem um pouquinho de ideia, tá bom? Se liga aí. Agora o requisito 6 da especialidade pergunta qual que é a relação entre a respiração pulmonar e a respiração celular. A respiração celular ela é um processo bioquímico que acontece na célula para obter energia. Ela é essencial para as funções vitais, tá bom? E respiração pulmonar é o processo das trocas gasosas que acontece no pulmão, como eu já expliquei para vocês nesse vídeo. Então, essas duas respirações, elas estão ligadas uma à outra. Isso porque a respiração celular ela é um processo que ocorre pela mitocôndria para produzir energia para as células usando oxigênio. Aí você pergunta, Jonathan, o que é mitocôndria? Eu vi isso na escola, mas eu não lembro. Para o vídeo não ficar muito grande, tá? Aqui embaixo tem um vídeo na descrição explicando o que é mitocôndria, tá bom? Mas vamos seguindo. Então, esse oxigênio que é usado para gerar energia para as células, ele é levado para as células através da respiração pulmonar. Então, a respiração pulmonar ela está ligada à respiração celular, porque a respiração pulmonar é que leva oxigênio para as células fazerem a respiração celular e produzir energia. Então, sem isso, nossas células morreriam e a gente não ia conseguir sobreviver e estar vivo aqui hoje conversando. E agora o requisito 7, ele fala para a gente explicar como que o nosso sistema respiratório e o nosso sistema circulatório estão intimamente ligados. Eles estão ligados porque é o sangue que transporta o oxigênio para todas as partes do corpo que necessitam dele. Agora, o requisito 8, ele fala para a gente dizer qual que é a importância da hemoglobina e do ferro para a oxigenação do nosso corpo. Se você não sabe o que é hemoglobina, a gente gravou aqui a especialidade de sangues e defesa do corpo. Se você ainda não fez, vai lá, faz e aprenda, meu filho. A hemoglobina, além de ela fazer ali o transporte do oxigênio, ela também faz o transporte de nutrientes para todas as células do nosso corpo. O ferro ele é importante porque ele faz o transporte do oxigênio no sangue por meio da hemoglobina que está presente nos glóbulos vermelhos. Nesse processo, além de levar os nutrientes, ele vai pegar ali as substâncias que foram deixadas aí pelas células e vai transportá-las até fora do nosso organismo. Então, pessoal, esses foram alguns requisitos, tá, da especialidade. Então fiquem atentos que logo mais postaremos o restante dos requisitos para você fechar mais essa especialidade e encher um pouco mais sua faixa, beleza? Valeu!